Na questão da disputa comercial, né, entre os Estados Unidos e a China, ela começou no ano de 2017, né, em 2018. O Trump começou a efetivamente implementar as sanções, enfim, aumento das tarifas, os chineses responderam, e no final de 2018 houve uma trégua, né? Parecia, né, essa trégua foi até mais ou menos março, que você estava caminhando num sentido de chegar a algum tipo de acordo. Mas, na realidade, em maio, né, o presidente Trump anunciou que ia fazer as sanções, até acirrou, aí os chineses também responderam, então eu vou dizer que agora a gente está no momento, assim, meio de ápice dessa tensão, né? Há uma esperança de como você vai ter um encontro do G20 esse ano, depois ainda tem um encontro da APEC no final do ano, que possa haver alguma distensão. Mas não se vê nada assim no curto prazo em relação a isso. A disputa entre os Estados Unidos e a China vai muito além do comércio, né? Você tem muito mais uma questão de mudança da configuração de poder no comércio mundial, na economia mundial. A China, quando lançou o seu plano, né, o Manufacturing 2025, selecionou alguns setores de alta tecnologia, onde ela claramente anuncia que persegue a liderança tecnológica em alguns desses setores, e isso começou especialmente a incomodar os americanos, porque alguns desses setores são setores da indústria de defesa. O que incomoda é um pouco também a forma como a China, né, aí são as políticas industriais da China, o financiamento, a presença do Estado. Então a gente pode dizer sobre esse aspecto que essa guerra comercial, que vai muito além do comércio, ela certamente não vai ser algo breve, porque é a acomodação de uma nova grande potência dentro do sistema internacional e que não segue exatamente os mesmos pontos, os mesmos preceitos que os americanos seguem. Então, é como você concilia dois estilos diferentes de governança, tá, dentro do sistema internacional. Diferente da época da Guerra Fria, né, que era a Rússia e os Estados Unidos, mas estavam a Rússia totalmente alijada e isolada, quer dizer, a parte econômica não se colocava, né, era mais problema da segurança militar. E a China não, ela cresceu dentro desse sistema. O sistema multilateral, é sempre bom a gente lembrar, ele é um sistema, né, a organização do sistema reflete os interesses dos seus participantes, né? O sistema multilateral no comércio, como a gente conhece, foi criado no pós-guerra pelos aliados, mas onde os Estados Unidos teve uma presença muito forte. Quer dizer, os Estados Unidos era considerado o guardião do multilateralismo. Então, várias das diretivas desse sistema refletem os interesses dos próprios estadunidenses, quer dizer, do próprio governo norte-americano. E o sistema foi caminhando, criando exceções, né, que eram respaldadas, às vezes eram no próprio interesse dos Estados Unidos ou dos seus aliados, e o sistema foi andando, né? O problema é que com a chegada da China, né, isso mesmo independente dela, principalmente depois que ela entra dentro da OMC, e com a ascensão que a China fez muito rápida, né, no comércio mundial, e agora também com a sua ascensão em outros setores, principalmente na área de tecnologia, os Estados Unidos, aquele sistema multilateral, na forma como ele está estruturado, do ponto de vista dos americanos, parece que não os interessa, no medida que ele não consegue resolver, por exemplo, a questão das disputas que os Estados Unidos têm com a China. Quer dizer, os Estados Unidos, no fundo, está apontando que o sistema multilateral é fraco para disciplinar a China, o sistema multilateral não consegue resolver a questão dos subsídios, né? E aí você tem as opções, quer dizer, você tinha uma opção de tentar, né, como eu acho que o Obama fez um pouco, né, passar isso, tentar dizendo, ó, é possível criar regras compatíveis com o número maior de países, que era a questão do acordo transpacífico, né, ou a opção do Trump, né, que é uma opção, não, o sistema multilateral não me serve, eu não quero mais esse sistema, dessa forma pelo menos, e vou partir para o bilateral. Se a gente compara com a época do Reagan, dos anos 80, onde havia uma grande tensão com o Japão, também os americanos questionavam muito o sistema multilateral, época do gás. Mas a diferença é que naquela época
os americanos usavam a sanção ou a ameaça japonesa para consolidar o sistema multilateral, né? Eles não rechaçavam o sistema. E agora a posição do Trump é um pouco diferente, quer dizer, ele na realidade ele está dizendo, não me serve mesmo esse sistema, eu vou partir para o bilateral, né? A China, naturalmente, que cresceu com esse sistema multilateral, tem interesse na manutenção desse sistema, né? Mas eu acho que também ela deseja um sistema com um grau de flexibilidade, ou seja, ela acho que aceita discutir vários temas, né? A propriedade intelectual, ser mais transparente, mas certamente não vai aceitar que ela seja disciplinada em termos das suas políticas que ela considera fundamentais para o seu desenvolvimento e crescimento. É fundamental, mesmo porque temos que lembrar que a tradição brasileira sempre foi uma tradição multilateral, né? Quer dizer, o Brasil sempre conseguiu ficar numa posição que não é em cima do muro, não é por aí, é uma posição de que, dado o tamanho dessa potência, o tamanho que nós somos, de ter algum papel em termos de agregador, de mediador e de saber negociar, trazer a negociação. Então, nesse sentido, você ter, né, encontros em que você mostra as posições diversas e procurar ver quais são os pontos possíveis de oportunidades para uma negociação é fundamental.